Nessa aula de hoje, iremos começar com os conceitos básicos de circuitos elétricos. Um circuito ele possui basicamente três elementos. Considerando o circuito aqui da figura abaixo, temos uma bateria, que é a fonte de alimentação, a lâmpada, que é a carga, e esses fios que fazem essa interconexão, que conectam da fonte até a carga. Vejam que tem que ser dois fios, o fio que vai e o fio que volta, porque a corrente tem que fazer um ciclo fechado. Uma interconexão de elementos elétricos é chamada de circuito elétrico. Se eu for fazer um circuito elétrico relativo a esse diagrama aqui, teria uma fonte e uma carga. Então a lâmpada eu vou representar por X aqui, que é uma das representações da lâmpada. Então aqui eu teria uma fonte de tensão V e uma lâmpada aqui, L. Essa corrente iria sair da fonte, percorrendo a lâmpada e voltando para a fonte. Um circuito mais complexo é mostrado abaixo. Vejam que é cheio de ligações e componentes. Representando aqui um transmissor de rádio. O objetivo da disciplina é aprender diversas técnicas analíticas para descrever o comportamento de um circuito como esse apresentado aqui abaixo. Com a ressalva que esses elementos aqui, que são os transistores, iremos aprender na disciplina de eletrônica. Temos utilizar o Sistema Internacional de Unidades. Então, comprimento vai ser em metro, massa em quilo, tempo em segundos, corrente elétrica em ampere, tensão em volt. E temos ainda os multiplicadores. Iremos utilizar demais esses multiplicadores aqui da direita. Por quê? Grandezas elétricas às vezes são muito pequenas ou muito grandes. Resistência elétrica é normal a gente utilizar na escala de quilo-ohm, tem até mega-ohm. Assim como a corrente, às vezes é muito pequena, está na casa de miliampere, microampere, até mesmo nanoampere. Então iremos utilizar muito essas grandezas, que aqui mili, micro, nano, pico é utilizado também para capacitores e os resistores quilo e mega. Carga e corrente. Vamos começar com carga, onde o conceito é o princípio fundamental para explicar todos os fenômenos elétricos. Da mesma forma, a quantidade mais elementar em um circuito elétrico é a carga elétrica. Carga é uma propriedade elétrica das partículas atômicas que compõem a matéria, medida em coulombs. Os seguintes pontos devem ser observados sobre carga elétrica. Coulomb é uma unidade grande para cargas. Em um coulomb de carga, existem 1,602 vezes 10 a menos 19, que vai ser igual a 6,24 vezes 10 a 18 elétrons. Portanto, valores reais ou de laboratório para cargas se encontram na casa dos picocoulomb, nanocoulomb ou microcoulomb. Então, 10 a menos 12, 10 a menos 9 ou 10 a menos 6 coulomb. De acordo com observações experimentais, as únicas cargas que ocorrem na natureza são múltiplos inteiros da carga eletrônica, E igual a menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. A lei da conservação das cargas afirma que as cargas não podem ser criadas nem destruídas, apenas transferidas. Portanto, a soma algébrica das cargas elétricas de um sistema não se altera. Quando um fio condutor, que é formado por vários átomos, é conectado a uma bateria, que é uma fonte de força eletromotriz, as cargas são compelidas a se mover. As cargas positivas se movem em uma direção, enquanto as cargas negativas se movem na outra direção. A essa movimentação de cargas dá o nome de corrente elétrica. Por convenção, o fluxo de corrente é aquele das cargas positivas, isto é, ao contrário do fluxo das cargas negativas, conforme mostrado aqui na figura abaixo. Então, o fluxo de corrente vai do positivo para o negativo. Porém, nós sabemos, hoje em dia, que o elétron vai do negativo para o positivo. Então, corrente elétrica é o fluxo de carga por unidade de tempo, medida em amperes. Matematicamente, a relação entre corrente I e a carga Q e o tempo T é dado em I dQ dt, onde a corrente é medida em amperes e 1 ampere é 1 coulomb por segundo. A carga transferida entre os instantes t0 e o instante t é obtida integrando ambos os lados da equação 1.1. Dessa forma, a carga Q vai ser integral em relação ao tempo da corrente dt. Se a corrente não muda com o tempo e permanece constante, podemos chamá-la de corrente contínua, ou seja, ela tem o mesmo valor ao longo do tempo, ela não varia. Logo, corrente contínua é uma corrente que permanece constante ao longo do tempo, que a gente chama de corrente CC. Por convenção, o símbolo I maiúsculo é usado para representar uma corrente contínua desse tipo.
E uma corrente que varia com o tempo é conhecida pelo símbolo Izinho, minúsculo. E uma forma comum de corrente é a corrente senoidal ou corrente alternada, que a gente chama de CA. Logo, corrente alternada, ou CA, é uma corrente que varia com o tempo segundo uma forma de onda senoidal. Vale lembrar que existem vários tipos de onda, ou vários tipos de corrente diferente. Então, ela pode ser uma onda quadrada, uma onda retangular, ela pode ser um sinal todo ruidoso. Considerando que, para ser alternada, ela tem que sair do valor negativo para um valor positivo e voltar para o valor negativo. Então, ela tem que fazer essa oscilação aí. E ao definirmos a corrente como movimentação de cargas, é esperado que ela tenha um sentido de fluxo associado. Então, se eu for considerar uma corrente, e ela está no sentido aqui para cima, eu chamo ela de 5 amperes, é a mesma coisa, é correto dizer que ela está descendo com o valor de menos 5 amperes. Por quê? Este menos 5 aqui está indicando que este sinal é o contrário. Logo, essa representação à direita é igual à representação à esquerda. Ambos estão corretos. E atenção, para deslocar o elétron em condutor a determinado sentido é necessário algum trabalho de transferência de energia. Esse trabalho é realizado por uma força eletromotriz, que chamamos de Fem. Essa Fem também é conhecida como tensão ou diferença de potencial. Atente-se, não é voltagem, é tensão. Voltagem é uma tradução errada aí de voltage. A tensão VAB entre os pontos A e B em um circuito elétrico é a energia ou trabalho necessária para deslocar uma carga unitária de A para B. Logo, matematicamente, eu tenho que o VAB vai ser o dWdq, onde o W é a energia em joules, Q a carga em coulomb, e a tensão VAB, ou simplesmente um V, é medida em volt. Assim, 1 volt é igual a 1 joule por coulomb, que é igual a 1 Nm por coulomb. Tensão, ou diferença de potencial, é a energia necessária para deslocar uma carga unitária através de um elemento, que é medida em volts. A tensão, como mostrado na figura abaixo, pode ser interpretada de duas maneiras. Então, tem essa figurinha aqui. O ponto A se encontra um potencial de VAB volts mais alto que o ponto B. Então, este ponto A tem um potencial de VAB a mais do que o ponto B. O potencial no ponto A em relação ao ponto B é AB. Ainda a gente segue logicamente que, em geral, o VAB é igual a menos VBA, que é a referência aqui. Então, de A para B, eu tenho positivo. Se for de B para A, eu tenho o contrário, vai ser negativo. Do mesmo modo que a gente considerou o sentido do fluxo na corrente, aqui também temos o sentido de aplicação da tensão. É correto dizer que, se A está positivo em relação a B, em 9 volts, o contrário, se eu trocar aqui o sinal, A estando negativo em relação a B, troca-se o sinal aqui da minha tensão. Ela inverteu o sentido e inverte o sinal. As duas estão corretas, as maneiras estão corretas. Vamos para potência e energia. Para relacionar potência, energia, tensão e corrente, lembramos da física que potência é a velocidade com que se consome ou se absorve energia em watts. Escrevemos essa relação como P vai ser dWdt, onde P é a potência em watts, W é a energia em joules e T é o tempo em segundos. Das equações anteriores, 1.1, 1.3 e 1.5, segue que P vai ser dWdt, que vai ser igual a dWdq, que multiplica dq dt, que vai ser igual a tensão vezes corrente, fazendo a substituição aí. Ou seja, a potência é tensão vezes corrente. Essa equação aqui representa a potência instantânea, veja que está em minúsculo aqui. A potência instantânea, naquele instante de tempo, é P igual a VI. Se a potência tem um sinal positivo, ela está sendo fornecida para o elemento ou absorvido por ele. Em contrapartida, se a potência tiver um sinal negativo, a potência está sendo fornecida pelo elemento. A polaridade da tensão e o sentido da corrente devem estar de acordo com aquelas mostradas na figura A, mostradas aqui ao lado, de modo que a potência tem um sinal positivo. Isso é conhecido como convenção do sinal passivo. Pela convenção de sinal passivo, a corrente entra pela polaridade positiva da tensão e sai pela negativa. Neste caso, P igual a mais VI ou VI maior que zero implica que o elemento está absorvendo potência. Entretanto, se P igual a menos VI ou VI menor que zero, como na figura B, o elemento está liberando ou fornecendo potência. A convenção do sinal passivo é realizada quando a corrente entra pelo terminal positivo de um elemento
e a potência é positiva. Se a corrente entra pelo terminal negativo, a potência é negativa. Então, este sentido aqui sempre tem que ser seguido, por exemplo, por resistores, que é um componente que absorve energia. A corrente entra para o positivo e sai negativo. Para ficar mais claro, aqui eu tenho a fonte de tensão, aqui está aplicada a tensão positiva e aqui está aplicada a tensão negativa. Ou seja, minha corrente entra pelo positivo e sai pelo negativo. Ela perdeu tensão. Vamos pensar aqui que eu tenho uma tensão neste elemento V, que é a mesma tensão aqui de V, só que a corrente aqui, neste instante, ela tem uma energia maior do que aqui embaixo. Então ela perdeu essa energia. Ficou claro? Já na figura B, essa corrente, veja, aqui eu tenho o positivo da fonte e o negativo da fonte. Então, de novo, a tensão V. A corrente tinha um potencial menor aqui embaixo, ela ganhou essa energia para usar em outro componente. Então ela teve um ganho de energia. Entendeu a diferença aqui? Então aqui ela ganhou energia e aqui ela perdeu energia. Então aqui a potência é positiva e aqui a potência é negativa. Uma absorção de potência de menos 12 watts equivale ao fornecimento de potência de mais 12 watts. Em geral, a potência absorvida é menos a potência fornecida. Na realidade, além da conservação de energia, tem de ser obedecido em qualquer circuito elétrico, ou seja, a energia entregue é igual à energia absorvida. A energia absorvida é igual à energia entregue. Por essa razão, a soma algébrica da potência do circuito a qualquer instante de tempo deve ser zero. Então, o somatório das potências é igual a zero. A partir da equação 1.6, que é mostrada aqui abaixo, a energia absorvida ou fornecida por um elemento no instante t0 ao instante t é a integral dessa potência. Então, a energia dada por W aqui é a integral da potência ao longo do tempo, ou a integral de VI dt. Logo, energia é capacidade de realizar trabalho e é medida em joules. As concessionárias de energia elétrica medem a energia em watt-hora, em que 1 watt-hora é igual a 3.600 joules. Aqui é bem simples essa ideia. Vamos lá, eu tenho um equipamento que a potência consumida dele é 300 watts, ou seja, 300 joules por segundo. Ele é ligado num tempo de 1 hora. Qual vai ser a energia consumida por esse equipamento? Então, essa energia, eu vou colocar aqui como E mesmo, para ficar diferente do W, porque aqui em joules, vai ser igual a 300 watts vezes 1 hora. Ou seja, esta energia consumida por este equipamento ligado durante 1 hora vai ser de 300 watt-hora. Ou esta energia vai ser igual a 0,3 kWh. Então é bem simples essa conta. Às vezes a gente acha que é complicado encontrar o consumo de um equipamento, simplesmente é multiplicar pelo tempo que fica ligado. Considerando agora os elementos de circuito, ele é o componente básico do circuito. Um circuito elétrico é simplesmente uma interconexão de elementos, e a análise de circuitos é o processo de determinar tensões ou correntes nos elementos do circuito. Existem dois tipos de elementos encontrados em circuitos elétricos: elementos passivos e elementos ativos. O elemento ativo é capaz de gerar energia, enquanto o elemento passivo não é. Exemplos de elementos passivos são os resistores, capacitores e indutores. Os elementos ativos típicos são os geradores, baterias e amplificadores operacionais. Todos esses iremos ver nessa disciplina. Os elementos ativos mais importantes são as fontes de tensão ou corrente, que geralmente liberam potência para um circuito conectados a eles. Eu digo geralmente porque às vezes elas podem estar recebendo energia. É o caso de uma bateria carregando, por exemplo. Há dois tipos de fontes, as dependentes e as independentes. Uma fonte independente ideal é um elemento ativo que fornece uma tensão especificada ou corrente que é completamente independente de outros elementos do circuito. Por exemplo, é uma fonte de tensão de 12 volts. Ela vai entregar 12 volts sempre, independente de qual circuito está conectado. Da mesma forma, uma fonte de corrente de 1 ampere sempre vai entregar 1 ampere, independente onde ela estiver conectada. Já uma fonte dependente, uma fonte controlada ideal, é um elemento ativo no qual a quantidade de energia é controlada por outra tensão ou corrente. Então vejam que o símbolo mudou, agora é um losango. Ela é controlada por outro elemento no circuito. O controle da fonte dependente é obtido por uma tensão ou corrente de algum outro elemento do circuito e a fonte pode ser de tensão ou de corrente. Há 4 tipos possíveis de fontes dependentes: fonte de tensão controlada por tensão, fonte de corrente controlada por tensão, fonte de corrente controlada por corrente, fonte de tensão controlada por corrente.
Fontes dependentes são úteis no modelamento de elementos como transistores, amplificadores operacionais e circuitos integrados. Transistores veremos mais lá na disciplina de eletrônica. Um exemplo de fonte de tensão controlada por corrente é mostrado do lado direito da figura abaixo, em que a tensão 10I da fonte de tensão depende da corrente I através do elemento C. Então, uma fonte de tensão controlada por corrente. Dependendo da corrente aqui neste ramo, eu vou ter uma variação aqui da corrente dessa fonte. Então, esta fonte depende da corrente que passa por este elemento C aqui. E assim terminamos a aula de hoje.